nacional com repercussão internacional. Hoje, o Brasil no centro de discussões mundiais, da discussão do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. O Brasil lidera este encontro e hoje o chanceler Mauro Vieira se reencontrou com os chanceleres dos 20 países do G20 e mandou o seu recado. Falou sobre posição do Brasil a respeito de conflitos, a respeito de guerras e mostrou qual é o perfil defendido pelo nosso Estado. Confira. O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. Uma parcela muito significativa do mundo fez uma opção pela paz e não aceita ser envolvida em conflitos impulsionados por nações estrangeiras. O Brasil rejeita a busca de hegemonias antigas ou novas. Não é do nosso interesse viver em um mundo fraturado. Está aí uma posição firme, Osmando, do chanceler Mauro Vieira, que vem no meio dessa discussão a respeito do conflito Israel e Hamas e que traz para este debate do G20 uma posição muito clara do Brasil. Como você acredita que vai repercutir esta fala de Mauro Vieira, tanto no encontro do G20 como na posição do Brasil a respeito da guerra no Oriente Médio? Olha, Ananias, na minha visão, eu acho que tudo conspira a favor do Brasil, conspira a favor da posição que o presidente Lula tem assumido com coragem, posicionando-se de forma avançada nessa questão das guerras, dos conflitos armados no mundo. Todo mundo sabe que a posição do presidente Lula sempre foi a de ser contrário aos conflitos armados e a fazer veementes apelos, veementes reivindicações para que as lideranças mundiais do mundo se manifestem pelo cessar-fogo nas guerras da Ucrânia e Rússia, na guerra de Israel com a Palestina. Isso é conhecido de todo mundo. Como é que você pode ser contrário a alguém que quer a paz? Só as pessoas beligerantes, aqueles belicosos que acham que a arma é a solução para os problemas da humanidade, como nós temos muita gente no Brasil, que inclusive está agora pedindo o impeachment do presidente Lula, assinando. Quando você vai ver, a maioria são parlamentares que têm no currículo um major, um capitão, um delegado, alguma coisa ligada a isso, ou gente da extrema-direita que quer ver a derrocada do governo, quer ver a derrocada do Brasil. Pois bem, esse encontro de hoje, em que o chanceler Mauro Vieira faz essa manifestação, ele ocorre por quê? Porque o Brasil, liderando na presidência do G20, vai sediar em novembro o encontro de todas as lideranças mundiais que integram o G20, que são os 20 maiores potências econômicas e democráticas do mundo, vão se reunir no Rio de Janeiro, e tem 3 pilares desta reunião. O combate à fome, isso que motivou a ida do presidente Lula semana passada, junto com o ministro Wellington Dias, à Etiópia para aquela reunião com a União Africana, e em que continua sendo lançada a semente de construção de uma aliança global de combate à fome. A outra questão é a questão climática e a outra é a questão da paz. O Brasil não apenas luta, mas ele não apenas tem uma posição a favor da paz e contra qualquer conflito armado, mas ele luta para convencer países, sobretudo as lideranças da Europa e Estados Unidos, Japão e China, a formarem fileiras nessas 3 questões que são fundamentais. Pois bem, o que é que eu digo que as coisas confluem favoravelmente para o Brasil depois dessa declaração do presidente Lula, de que, inclusive, que ele não fez nenhuma comparação com o Holocausto, ele não comparou a tragédia, o genocídio que está sendo praticado
pelo Netanyahu na faixa de Gaza, ele não comparou com o Holocausto. Ele apenas disse que o que está se vendo agora só se viu quando o Hitler mandou fazer aquela execução do Holocausto. E nem usou o nome Holocausto. Mandou fazer as execuções nos campos de extermínio e que o mundo todo conhece. Que tragédia é essa que o mundo todo repudia. Pois bem, depois que o presidente Lula fez essa declaração, os Estados Unidos já vieram conversar com o presidente Lula. Todas as grandes potências mundiais, como Austrália, Áustria, Nova Zelândia e mais de 80 países já manifestaram solidariedade ao presidente Lula no seu esforço pela paz. Então, eu acho que tem muita balela, muito fogo cruzado, muita gente querendo jogar para a plateia, inclusive dentro do próprio governo, como eu vi um senador aliado fazer críticas ao presidente Lula por causa pedindo que ele se retratasse, como Sim. O presidente do Senado fez. Então, tudo isso é balela e que acho que o mundo está despertando para essa consciência de que a guerra precisa acabar, de que tem que haver o cessar-fogo e que isso tem que ocorrer antes do 10 de março, que é quando ocorre. Inclusive, só pode concluir, Osmando, ocorre dia 10 de março. O dia 10 de março, que é quando ocorre a grande festa, a grande consagração, confraternização muçulmana do mundo, Sim. E que em Rafah, e que o Netanyahu está ameaçando mandar detonar, mandar explodir. Essa é o que seria uma catástrofe talvez sem precedente na história. Sem dúvida. Olha, aí falando em consciência, a gente vê, Alessio, que há também na fala de Mauro Vieira uma cobrança insistente, incisiva quanto ao papel da ONU, quanto ao papel do Conselho de Segurança da ONU, que tem se reunido, tomadas decisões que são simplesmente desrespeitadas, não surtem efeito prático. Se acredita que, a partir dessa reunião do G20, a partir dessas ações que exigem mais da ONU, a reforma da instituição passa a ser necessária, indispensável ou não? Denise, eu acredito que sim, até porque a gente viu que essa escalada já chegou no ponto máximo na minha avaliação, inclusive já passou, né, de todos os limites possíveis, porque a ideia inicial de Netanyahu seria uma contraofensiva, né, contra o Hamas. Mas isso já passou dessa situação. Ele agora está fazendo um papel realmente de vingativo, né? Está fazendo uma vingança contra, infelizmente, o povo palestino, que muitos deles, grande maioria, na verdade, não tem nada a ver com esse conflito lá no Oriente Médio. E aí, sobre essa questão da ONU, Conselho de Segurança, as medidas, as decisões, Ananias, estão sendo praticamente simbólicas, né? Eles dizem que vão atuar, que estão ali contra esse conflito, pela pacificação daquela região, mas, na prática, a gente não vê nenhum país membro da ONU, membro do Conselho de Segurança, atuando. E quando a gente vê um líder de Estado, um líder nacional e até internacional, coloca hoje o presidente Lula, tomando uma posição mais firme, fazendo um discurso mais duro, a gente acompanha que a imprensa, inclusive internacional, vai contra esse posicionamento. Talvez muito por um direcionamento dos Estados Unidos, da Europa como um todo, de países que não têm interesse em que esse conflito se encerre, ou que tem uma ligação mais próxima com o Estado de Israel. A gente vê realmente que quem vai contra hoje esse conflito no Oriente Médio está sendo, de certa forma, crucificado pelas suas posições. Então, eu acredito que tanto a ONU como o Conselho de Segurança precisam ter medidas mais fortes, mais firmes, não só nesse combate lá em Gaza, Ananias, mas a gente ainda acompanha a guerra na Ucrânia. Sim. Então, assim, são situações que vêm se arrastando há um bom tempo e que as duas instituições não estão tomando medidas efetivas para que elas possam ser encerradas. E o Osmando falou sobre o encontro